Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nosso curso, né? Nosso curso aí, mesmo que você esteja aí zerado, tenho certeza que no final você vai estar apto aí a fazer uma excelente prova. Nessas duas primeiras aulas, nós falamos, né, dessa parte toda introdutória aí, dos conceitos, bens, né? Aquela parte toda lá dos, né, objetos, da contabilidade, objetivo. Aí na aula 2 nós adentramos aí para a parte de patrimônio mesmo, né? Patrimônio é objeto da contabilidade, nós vimos que é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Aí definimos bens, é tudo aquilo capaz de satisfazer a necessidade humana e que esteja lá sujeito a uma avaliação econômica, né? Os direitos, falamos que é tudo que você tem a receber de terceiros, né? E esses direitos também podem ser, né, tratados como os créditos da empresa. Então, nos direitos nós temos os créditos de funcionamento, são os valores a receber decorrente da atividade normal da empresa, e os créditos também de financiamento. Falamos lá das obrigações. As obrigações são as dívidas, são os débitos da empresa. Então você pode ter débitos de funcionamento ou débitos de financiamento, são as dívidas da empresa, não é? E falamos do PL, que o PL, também conhecido patrimônio líquido, situação líquida, é a diferença entre esse ativo e esse passivo que a gente chama de passivo exigível. Falei que o PL fica do lado direito, uma vez que a Lei 6.404 trata aquele lado direito ali todo como obrigações, né? Aí você tem as obrigações da empresa para com terceiros, que é aquele capital de terceiros, que é o passivo exigível, também chamado de capital alheio. E nós temos o PL, que é o capital próprio, né? Ou seja, o PL é o valor que vai ficar para os sócios, caso a empresa termine e você pega, venda os ativos, pague os passivos, aquilo é a situação líquida da empresa. Mas na ótica da empresa, para a empresa, o PL é o quê? É uma dívida para com os sócios, certo? Por isso que a gente pega que o lado direito é toda a dívida da empresa. Aí falei para você esses conceitos, né, de ativo, a gente sabe que são os bens lá, mas sim, mas qual é o conceito, Silvio, de fato? Isso é trazido até por um pronunciamento contábil, que é o CPC 00, que ele fala que são os recursos controlados decorrentes de eventos passados que seja provável que vai gerar benefício futuro para a empresa. Então a grande coisa do ativo é gerar benefícios. Então se um ativo lá estiver registrado com valor máquina de 100 mil, é porque é provável que ela vai gerar 100 mil de benefício para a empresa. Ah, Silvio, e se a máquina ficar obsoleta e não tiver valor? Aí você vai ter que dar baixa naquele ativo. Porque um ativo ele não pode ficar com um valor maior de que ele vai gerar de benefício. A grande coisa do ativo é que é provável que ele vai gerar benefício para a empresa. Te falei lá da definição do passivo. Eu te falei que o passivo é a dívida presente da empresa, decorrente de eventos já ocorridos, né, eventos passados, para cuja liquidação se espera que haja uma saída de recursos. Quando eu falei saída de recursos, não quer dizer saída de dinheiro, não. Saída de recursos econômico, certo? Pode ser dinheiro ou não, certo? E falamos do PL. Eu falei PL, né, vai ser o interesse residual do ativo depois de deduzidos os passivos. Ou seja, PL é igual a ativo menos aquele passivo, né? Aquele passivo que na realidade é o passivo exigível, né? Porque a Lei 6.404 ela vai tratar todo o lado direito como passivo. Beleza, aí nós falamos que o ativo ele pode ser maior ou igual a zero, o passivo pode ser maior ou igual a zero, e o PL ele pode ser maior, menor ou igual a zero. Né? Quando o ativo é maior do que o passivo, nós temos a situação superavitária, o PL positivo maior que zero. O ativo igual ao passivo, passivo exigível, entenda. O PL vai ser igual a zero, PL nulo, situação equilibrada. O PL menor, o ativo menor do que o passivo, aí dá aquela situação, PL negativo, né? E isso é o que a gente chama de passivo a descoberto. Então o PL, ele pode assumir qualquer valor, maior, menor ou igual a zero. A única coisa que o PL jamais pode ser é o quê? É maior do que o ativo. Então o PL ele tem que ser menor ou igual ao ativo. E esse ativo, eu te já falei, que é o que a gente chama de patrimônio bruto. Ou seja, é a parte positiva da empresa. São os bens e direitos, né? Os bens e direitos da empresa. Falei que tem lá a representação gráfica, o ativo, a parte positiva fica do lado esquerdo, o passivo, a parte negativa fica lá do lado direito. A gente vai ter uma parte que é exigível, que é o chamado passivo exigível, e outra parte que não é exigível, que a gente chama de PL.
Eu também te falei na aula anterior que todo esse lado direito das obrigações é o que vai financiar a empresa. Aquilo que é o capital que vai financiar a empresa. Então, do lado direito ali estão as origens do recurso, também chamadas de fontes de financiamento. Então, quer dizer, Silvio, que a empresa ela vai ser financiada com o capital de terceiros, que é o passivo exigível, e com o capital próprio, que é o PL. Certo? Então, do lado direito, nós temos as origens, as fontes de financiamento. E do lado esquerdo, os bens e os direitos, nós temos ali as aplicações, certo? As aplicações, ou também chamadas fontes de investimento. Mas o que é básico na contabilidade, isso a gente vai levar para sempre, é que as origens têm que ser iguais às aplicações. Você não pode aplicar alguma coisa, você não pode comprar um ativo sem que tenha um quê? Uma origem de recursos. Certo? Não pode se comprar um ativo sem que tenha uma origem de recurso, certo? Então, para toda aplicação, a gente tem que ter uma origem de recurso. E isso vai ser a base de toda a contabilidade. Teve uma aplicação, você tem que ter uma origem, certo? Beleza. E nós também, na aula anterior, falamos lá das receitas e das despesas, certo? Eu te dei o conceito lá de receita. São os aumentos do benefício econômico, seja através de aumento de ativo, seja através de diminuição de passivo, mas sempre com aumento do PL. E que não seja aporte de capital dos sócios. Por que, Silvio? Porque o aporte de capital, se os sócios entregarem dinheiro, vai aumentar o PL, vai aumentar o ativo e aquilo não é uma receita, certo? Não é uma receita. Então, resumindo, toda receita vai aumentar o PL. Mas nem todo aumento de PL vai ser uma receita, certo? Despesa é a diminuição dos recursos econômicos, seja através de uma diminuição de ativo ou através de um aumento de passivo, mas sempre com diminuição do PL e que não seja decorrente da distribuição para os sócios. Como assim, Silvio? Toda despesa ela vai diminuir PL, mas você pode ter uma redução de PL que não seja despesa. E nós vamos ter uma distribuição de dividendos, vai diminuir o PL e aquilo não é uma despesa. Então, quando é que nós vamos ter receita e despesa? Isso é a grande coisa aí, importante. A receita não tem a ver com recebimento. Você pode receber, por exemplo, uma duplicata. Você tem lá, ó, um valor de uma duplicata a receber. Você tem no seu ativo lá, clientes, duplicata a receber 100. Se você recebeu aqueles 100, aquilo não foi receita, certo? A receita foi quando ela foi gerada, quando houve a venda, certo? Quando você vendeu a mercadoria, certo? Quando você vendeu a mercadoria, que foi gerada a receita. Certo? Independente de recebimento ou não. Ou seja, com fato gerador, quando você entregou a mercadoria, quando você prestou um serviço, ali houve o fato gerador da receita. Certo? A receita sempre ela vai aumentar o PL. Certo? Por quê, Silvio? Porque a receita, pessoal, ela não transita num ativo e num passivo. Certo? A receita é uma origem de recurso. É uma origem de recurso. O que transita lá vai ser o reflexo dessa receita, vai ser uma contrapartida dessa receita. Então, se houve o fato gerador da receita, se você entregou mercadoria, qual é a consequência? Ou você recebe dinheiro, aumenta o ativo, ou então você vai aumentar o quê? O valor das duplicatas a receber. Então, receita sempre vai, aumentar o PL, certo? Ela vai aumentar o ativo ou vai diminuir lá o passivo. A despesa, por sua vez, ela não transita também no balanço patrimonial, mas ela diminui o PL. Por quê? Porque quando você tem uma despesa, se ligue, aconteceu lá o mês que terminou dos funcionários lá, você vai reconhecer a despesa de salários. Quando você tem a despesa de salário, ela não vai transitar, ela não é nem ativo nem passivo. Despesa de salários não vai ser nem ativo nem passivo. Despesa de salários. Agora, o que é que acontece? Se você pagar, vai diminuir o ativo. Diminuiu o ativo, permanecendo o mesmo passivo, vai diminuir o PL. Então, despesa diminui o PL. Ah, Silvio, mas aconteceu despesa de salário e você não pagou. Você vai deixar para pagar depois. Então, você assumiu uma obrigação. Vai ter um passivo a pagar, certo? Uma despesa a pagar. Então, despesa a pagar já não é mais despesa. É uma despesa que aconteceu o fato gerador e você não pagou. Então, a despesa a pagar, como o nome já diz, é uma exigibilidade. Isso é um passivo, certo? Então, receita, ela não transita lá no ativo e no passivo e ela aumenta a PL. Por quê? Porque ela tem um reflexo. Toda vez que tem uma receita, ela vai impactar lá no ativo ou no passivo. Toda vez que houve a despesa, ela vai impactar no ativo ou no passivo, certo? O reflexo da receita, o reflexo da despesa vai ter impacto no ativo e no passivo. Portanto, vai alterar o PL.
Receita altera o PL para mais e despesa vai alterar o PL para menos. Ah, sim, eu já sei assim, normalmente é isso, a receita vai ser com prestação de serviços, né, com venda de mercadoria, certo? Mas olha só, muitas vezes a gente pode ter outro tipo de receita, conforme eu te falei até na última aula. Se você tem uma duplicata a receber de 100, se você recebeu aqueles 100, aquilo não alterou o seu patrimônio quantitativamente, a quantidade ficou o mesmo, o ativo ficou o mesmo. Agora, se você tinha 100 de duplicata a receber e você recebeu 120, recebeu a duplicata com juros, ou seja, você trocou um ativo de 100 por um ativo de 120, seu ativo aumentou, consequentemente o seu PL vai fazer o quê? Ele vai aumentar. Então, toda vez que você trocar um ativo por um ativo maior, isso vai aumentar o PL, isso vai ser uma receita. Então, toda vez que você receber um título com juros, isso é receita, vai ter uma receita financeira. Toda vez que você receber um título e dar um desconto, você vai receber um valor menor. Você vai trocar um ativo por um ativo menor. E se você trocar esse ativo por um ativo menor, o seu ativo vai diminuir. Se seu ativo diminuiu, com o passivo permanecendo o mesmo, o PL vai fazer o quê? Ele vai reduzir. Então a despesa vai diminuir, PL. Isso foi o que nós já conversamos, né? Para a gente já entendendo esse conceito de receita e despesa. Então, prestação de serviço, prestou serviço, receita, vendeu mercadoria, receita, né? E nós temos isso aí também é receita. Recebimento de duplicatas com juros, vai ser receita. Aqui eu vou trocar um ativo por um ativo maior, certo? Recebimento de duplicata com desconto, isso vai ter uma despesa ali, porque eu trocando um ativo por um ativo menor, ali vai ter um impacto ali de despesa, certo? Pagamento, vou pagar uma duplicata, tenho lá uma duplicata a pagar de 100. Se eu pagar 100, o passivo diminui 100 e o ativo diminui 100. Então não impactou o PL. Então se você pagar uma duplicata pelo valor nominal, pelo valor de face dela, isso não vai ter impacto no PL. Se não teve impacto no PL, eu não posso dizer que houve receita nem despesa. Não teve nem receita nem despesa. Então se você pagar qualquer coisa pelo mesmo valor que está lá, pagou uma dívida pelo mesmo valor, isso não vai impactar o PL. Certo? Porque não alterou o quê, pessoal? Alterou o ativo, mas alterou o passivo no mesmo valor. E PL é ativo menos passivo. Diminuiu 100 no ativo, diminuiu 100 no passivo, o PL permaneceu o mesmo. Né? Então, beleza, Silvio, já está dando para ir organizando esse negócio na minha cabeça. Mas isso é só para a gente começar a aula, né? A gente fez aí essa revisão, né? Mas o assunto de hoje de contabilidade, eu diria para você que é dos assuntos mais importantes de contabilidade. Nós vamos ver hoje, nós vamos ver na próxima aula, e depois ainda nós vamos ver isso lá mais na frente. O assunto é falar de contas, certo? Esse assunto é extremamente importante. Por quê? Porque quando você sabe contas, fica fácil de você fazer o lançamento na contabilidade, que é a grande coisa da contabilidade. E soube contas e soube fazer o lançamento, ficou tudo fácil na contabilidade. Então eu digo que o grande assunto da contabilidade é contas. Ô Silvio, e o que é que eu preciso saber de conta, Silvio? Tem lá um monte de conta de energia, de telefone. Não, conta não tem nada a ver com isso aí aqui, conta na contabilidade, certo? Não vai ter nada a ver, mas o que eu quero é que você, por exemplo, né, identifique. Se você tem uma conta lá, você saber que aquela conta é receita, se aquela conta é despesa, se aquela conta é ativo, se aquela conta é passivo, ou se aquela conta é PL, certo? Eu quero isso, eu quero que você fique afiado para saber qualquer conta, se vai ser de ativo, de passivo, de PL, de receita e despesa. Para mim isso é a grande essência aí da contabilidade, a gente saber identificar contas. Silvio, como é que eu vou saber isso aí? Né? Claro, a gente vai destrinchar, né, vai detalhar, mas para você ficar muito afiado em contas, você tem que praticar. Certo? Tem que praticar, a gente tem que pegar várias questões para calcular ativo, para calcular passivo, para calcular PL, porque a cada momento vai vindo uma conta nova e você vai agregando, vai agregando, vai agregando. Aí chega no final você vai estar sabendo todas as contas, certo? Mas pode ter certeza que a gente vai começar a ver contas, aí você vai tendo dificuldade. Ah, Silvio, tem umas contas aí que eu não sei classificar ainda. Mas aos pouquinhos, por mim, eu garanto, né? Aí a gente vai consolidando, vai treinando, vai resolvendo exercício e você vai assimilando depois, você vai saber tudo de contas. Beleza? Então deixa comigo que contas vai ser um assunto que a gente vai tirar de letra, né? Claro, tem contas, por exemplo, que a gente só vai ver mais lá no final do curso. Então é normal
que você não saiba, mesmo a gente estando vendo contas aqui, a gente vai ver nessas duas aulas contas, que você não vai exaurir as contas, né? Não vai exaurir. Tem contas que a gente só vai ver quando tiver operações com mercadorias, lá com imobilizado, outras contas. A gente vai ter uma noção básica de contas aqui agora, certo? Mas o estudo de contas, ele é contínuo aí no estudo da contabilidade. Toda vez que a gente for ver num assunto novo, a gente vai vendo contas novas. Beleza? Então vamos aí no quadro para a gente falar aí de contas. O que é que vem a ser contas, Silvio? Olha só, pessoal, né? Cada elemento lá do ativo, do passivo, do PL, de receita e despesa, ele vai ser representado por uma conta, certo? Então conta vai ser essa forma gráfica de você representar aí os elementos tanto do ativo quanto do passivo, do PL, de receita e despesa, certo? Essas contas. Aí o que é que nós vamos ter? Nós vimos, né, na aula anterior, que o ativo ele é, o ativo é a parte positiva, ele fica, Silvio, do lado esquerdo. Não foi isso? O passivo é a parte negativa e ele fica do lado direito. Aí logo, para a gente estudar conta, para a gente já saber encaixar as contas nos locais, a gente vai pegar aqui e ver como é que vai ser a divisão. A Lei 6.404, ela faz essa divisão do ativo e do passivo da seguinte forma. Certo? Ah, sim, eu já sei que o ativo, ali vão estar os bens de direito, ali são os recursos controlados, decorrentes de eventos passados, para o qual se espera que haja geração de benefício futuro, né? Mas o ativo, ele vai ser dividido de duas formas. A gente vai ter uma parte aqui que vai ser o chamado ativo circulante, certo? Ativo circulante, e teremos uma outra parte que vai ser o chamado ativo não circulante. Certo? Ativo circulante e ativo não circulante. E lá no passivo, o passivo será dividido em 3 grupos. O ativo em 2 e o passivo em 3. Isso está na lei, né? 6.404, lá no artigo 178, que trata disso aí, 179, nós vamos ver os artigos da lei. Mas ele diz que o passivo, é aí que ela fala que o PL é tratado como passivo. Que ele diz que o passivo é subdividido em 3 grupos. Aí ele me dá os grupos do passivo. Ele me fala que vai ser dividido em passivo circulante, certo? Passivo circulante, passivo não circulante e o quê? E PL, patrimônio líquido. Certo? Então, de acordo com a Lei 6.404, o ativo é dividido em 2 grupos e o passivo é dividido em 3 grupos. Quais são os grupos lá do passivo? Passivo circulante, passivo não circulante e PL, certo? De forma que esse passivo circulante e o passivo não circulante é o que nós, né, vamos chamar de passivo exigível. É isso aqui que é o capital de terceiros, né? E o patrimônio líquido nós já vimos que é o capital próprio. Quer dizer, Silvio, então, que lá dentro do ativo circulante e do ativo não circulante, vão estar todo o patrimônio bruto da empresa, representado por bens e direitos. Perfeito. Né? Todo o patrimônio da empresa é representado por bens e direitos. E na Lei 6.404 ele fala logo que o ativo vai ser dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Perfeito. E esse não circulante, ele diz que vai ser dividido ainda, olha só, em realizável a longo prazo, a gente já fala o que é isso, investimento, imobilizado e intangível. Certo? Beleza. Então o ativo, agora já vamos evoluir, vai ser dividido em 2 grupos, ativo circulante e ativo não circulante. Certo? Esse não circulante, ele é subdividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Pessoal, o que é que vai fazer com que um ativo ele seja classificado como circulante ou não circulante, Silvio? Agora eu quero saber isso. O que é que vai fazer com que um ativo seja classificado em circulante ou não circulante? É o prazo de realização. Certo? Então, olha, o ativo, ele vai ser disposto, a Lei 6.404 diz, que o ativo vai ser disposto em ordem decrescente de liquidez.
Como assim, Silvio? Ordem decrescente de liquidez. Quer dizer, quanto mais aqui em cima ele estiver, mais lá no ativo circulante, na cabeça do ativo circulante, mais facilmente ele vai ser convertido em dinheiro. Quanto mais abaixo, mais dificuldade ele vai ter para ser convertido em dinheiro. Certo? Então o ativo ele vai ser classificado de acordo com o que, Silvio? Em ordem decrescente de liquidez. O que é liquidez? É realização, converter aquilo em moeda. Certo? É tanto que nós vamos ver que a primeira conta do ativo circulante, vai ser a conta o quê? Caixa, porque ela representa o próprio dinheiro. Certo? Então se liga, o ativo é subdividido em dois grupos, ativo circulante e ativo não circulante. Certo? E esse ativo, ele é disposto em ordem o quê? Decrescente de liquidez. Certo, Silvio, beleza, ordem decrescente de liquidez. Sim, mas se eu tiver alguma coisa, como é que eu vou saber se ele vai estar no ativo circulante ou no não circulante? Né? Presta atenção. Diz que no circulante, o que é que nós vamos ter no circulante? É tudo aquilo que vai ser realizável, né? Que espera que seja realizável, né? Até o término do exercício social subsequente. Lembra, exercício social é aquele prazo, né? Não tem necessidade de coincidir com o ano civil, né? O exercício social de quanto tempo? 1 ano. Mas vamos supor que ele coincida com o ano civil. A gente está elaborando lá em 31/12/2017. Tudo que for convertido em dinheiro até o término do exercício social subsequente. Se eu estou em 31/12/2017, né? E coincide com o ano civil, quando é que vai terminar o exercício social subsequente, Silvio? Em 2018. Então, o que for realizar em 2018 vai ser circulante, certo? Então, tudo que vai estar no circulante é tudo aquilo que será realizável no curso do exercício social subsequente, certo? No curso do exercício social subsequente. Ou seja, eu estou lá em 31/12, tudo que for realizável lá no curso do exercício social subsequente vai ser o quê? Vai ser circulante, certo? 31/12/2017. Se foi abril de 2018, circulante. Duplicata a receber, julho de 2018, circulante. Julho de 2019, aí vai ser não circulante. Porque você não vai realizar no curso do exercício social subsequente. Certo? Então, beleza. Então, a classificação do circulante e não circulante, tanto para ativo quanto para passivo, vai ser de acordo com o quê? Com o exercício social. Certo? Vai ser de acordo com o exercício social. Se vai ser realizado no exercício social subsequente, vai ser o quê? Circulante. Após o exercício social subsequente, vai ser não circulante. Beleza. Agora existem, pessoal, né? Logo uma exceção aí para a gente ficar atento nesse negócio, que é aquela coisa do ciclo operacional. Né? Eu falei para você, olha só, o que é esse ciclo operacional? É um interstício de prazo para a empresa completar um ciclo dela, certo? Um ciclo que, no caso, vamos supor, uma empresa industrial. Ela comprar matéria-prima, industrializar, vender e receber. Normalmente, o ciclo operacional, eles vão ser menor que 1 ano, certo, pessoal? Normalmente, o ciclo operacional é menor do que 1 ano. Aí o prazo, né, dessa classificação do circulante e não circulante vai ser o quê? Vai ser o exercício social. Tudo que for realizável no curso do exercício social subsequente, circulante. Após o curso do exercício social subsequente, vai ser o quê? Vai ser não circulante, certo? Mas se a empresa, isso a gente admitindo que o ciclo operacional é pequeno, mas imagine que a empresa ela tem um ciclo operacional maior de que 1 ano. E isso vai implicar que a classificação do que é circulante e não circulante terão como base o ciclo operacional, certo? Ah, Silvio, organiza isso aí, Silvio, organiza isso aí na minha cabeça. Então, o normal ser circulante ou não circulante é o prazo de realização ali, tudo que for realizável o quê? No curso do exercício social subsequente, estou lá em 31/12/2017. Tudo que vai ser realizado até 31/12/2018 é para ser circulante. Só após 19 que vai ser o quê? Não circulante. Essa é a regra. Mas a empresa que tem ciclo operacional maior de que 1 ano, o prazo de classificação nesse circulante e não circulante terão como base o prazo do ciclo operacional. Certo? Terão como base o prazo desse ciclo operacional. Massa, né? Olha só, o ciclo operacional, se liga, anota esse negócio que às vezes as bancas fazem pegadinha. O ciclo operacional ela não interfere no exercício social. O exercício social ele vai ser de 1 ano.
Um ano. Sempre um ano. Só em duas situações que vai ser diferente de um ano. É se houver alguma alteração estatutária ou então no momento de constituição da companhia. Fora isso, exercício social é um ano, certo? Agora, se o ciclo operacional for maior de que um ano, normalmente ele é menor do que um ano. Então essa classificação do circulante e não circulante terão como base o quê? O exercício social. Agora, se esse ciclo operacional ele for maior de que um ano, imagina você está elaborando esse demonstrativo em 31/12/2017, conforme eu te falei. Aí, não falo nada, porque o ciclo operacional é menor de que um ano. Aí, qual é a regra? Tudo que for recebido até 31/12/2018 vai ser o quê? Vai ser circulante, né? Vai ser circulante. Beleza. Aí, ele agora me disse que o ciclo operacional dessa empresa é 3 anos. Então, 3 anos, tudo que for recebido aqui agora, até 2018, 2019, 2020. Até 2020 vai ser circulante. Só a partir de 2020 que vai ser o quê? Não circulante. Entendeu? Então se liga aí. Né? Se não falou nada, é porque a regra é que o ciclo operacional ele seja menor do que um ano. Aí o que vai ser circulante e não circulante é o quê? É o exercício social. Né? Vai ser o exercício social. Tudo que foi realizado no curso do exercício social subsequente, circulante. Após, não circulante. Agora, se a empresa tiver o ciclo operacional maior do que um ano, essa classificação de circulante ou não circulante terão como base, né, esse prazo do ciclo operacional. Beleza, né? Então isso aí é uma coisa já para você tomar cuidado, que o ciclo operacional influencia na classificação do que é o quê? Do que é circulante e do que é não circulante. Perfeito, né? Então, nós temos isso aí. Primeiro a lei pega e divide desse jeito aí, né? Será dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Esse ativo não circulante vai ser realizável a longo prazo. Por exemplo, uma duplicata que você tem a receber há 3 anos. Vai ser realizável a longo prazo. Investimento, todos os investimentos da empresa, né? Investimentos duradouros. Imobilizado, tudo que a empresa está em uso, imobilizado, está usando máquinas, equipamentos, né? E a parte lá dos intangíveis da empresa também, marcas, patentes, né? Tudo isso aí vai estar no ativo não circulante, certo? São os ativos de longa maturação, que você não tem, né? Você não recebe isso com tanta, facilidade. Esses valores aqui a receber, você vai receber após o curso do exercício social subsequente. E aqui você não tem como intenção vender esses investimentos, né, duradouros, esse imobilizado, esse intangível, certo? Então, beleza. Ativo, né, dividido em 2 grupos, ativo circulante e não circulante. O que é que vai classificar um ou outro vai ser de acordo com o prazo de realização. Se for realizável no curso do exercício social subsequente, circulante, após não circulante. Agora tome cuidado, se o ciclo operacional for maior do que o quê? Maior do que um ano, essa classificação do circulante e não circulante terão como base o prazo do ciclo operacional. O passivo, dividido em 3 grupos, passivo circulante, não circulante e PL. O passivo circulante e não circulante é aquela mesma regra. É de acordo com que tudo que for exigível no curso do exercício social subsequente, circulante. Após o curso do exercício social subsequente vai ser o quê? Não circulante. Certo? Beleza. E se o exercício social for, e se o ciclo operacional for maior do que um ano, a mesma coisa. Tudo, né, o que for exigível, se for 3 anos, em 3 anos será circulante, somente após 3 anos vai ser não circulante. Pessoal, olha só, a Lei 6.404, ela não fala assim, que o ativo em ordem decrescente de liquidez, ao passo que o passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Não fala isso. Certo? Por que não fala isso? Porque a Lei 6.404, ela trata o PL como passivo, está lá no passivo, não é isso? Passivo é dividido em 3 grupos. Então, se isso aqui está lá no passivo, o PL é uma coisa que não é exigível, certo? Não é exigível, certo? Então, por isso, né, que ela não fala. Eu já vi, segundo a Lei 6.404, o passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Falso, porque ali no passivo, segundo a Lei 6.404, tem um PL que ele não é exigível. Agora, é comum você ver isso aí através da doutrina. Por quê? Porque a doutrina, quando fala passivo, para ela, é sinônimo de passivo exigível. Certo? É sinônimo de passivo exigível. Então fala, o passivo, por analogia, o passivo é em ordem decrescente de exigibilidade. Mas quando fala isso, se ligue, que o que está falando esse passivo é o passivo que é exigível. Porque, de acordo com a lei, o PL é passivo e esse não é exigível. Então, se colocar de segundo a Lei 6.404, a zorra vai estar errada. Né?
Então, beleza, ativo dividido em 2 grupos, passivo dividido em 3 grupos. Ativo em ordem decrescente de liquidez, passivo em ordem decrescente de exigibilidade. O passivo é exigível, né? Porque o PL está lá no passivo e ele não é exigível. Beleza. Então a gente já fez essa decomposição, agora a gente vai trabalhar, né, lá dentro do ativo circulante, para a gente já começar a identificar. Né? Já sei, Silvio, já sei que quando você tem bens, vai estar lá no ativo, beleza. E quando você tem, Silvio, direitos, né? Direitos, está lá no ativo também. Mas vai estar onde? Ativo circulante ou ativo não circulante? Como é que é feita aí essa divisão, né? E isso aí a gente pega e já vai discutir isso aí num próximo bloco, como é que nós vamos decompor aí esse ativo para cada vez as coisas ir ficando mais claras aí em tua cabeça. Até já!